Olá, meus amores, tudo bem com vocês, galerinha linda? E aí, chegamos em mais uma aula de revisão. Tão preparadinhos? Tudo tranquilinho por aí? Só lembrando vocês que vocês, se tiverem dúvidas, se tiverem alguma questão, curiosidades, o que vocês quiserem compartilhar comigo, não se esqueçam, estou aqui à disposição de vocês o tempo todo, tá bom? É só mandar um recadinho, pode entrar no YouTube e deixar um recadinho, pode mandar pelo professor presencial, enfim, você consegue sim entrar em contato e eu tenho o maior prazer em responder todos vocês. Então, sem mais delongas, simbora para a nossa revisão da aula de hoje. Nós falamos hoje sobre os advérbios. O que são os advérbios, galera? É a mesma definição da língua portuguesa. É aquela classe de palavras que é utilizada para complementar ou modificar um verbo, um advérbio, ou um adjetivo ou um outro advérbio. E até mesmo consegue modificar toda uma oração. Ele é uma classe de palavras invariável, ou seja, ele não vai variar de gênero nem de número. São palavras que vão fornecer informações de quando, de como, onde, com qual intensidade uma ação é realizada ou uma ação acontece. E também pode expressar um valor dessa ação, se é uma ação afirmativa, negativa, se vai ser uma ação que expressa dúvida e assim sucessivamente. Nós vimos que temos 8 advérbios. Os de afirmação, que vão expressar concordância e afirmam. Os de quantidade, que vão indicar a intensidade do acontecimento, também conhecido como advérbios de intensidade. Temos cantidade, intensidade, afirmação, dúvida, que vai expressar incerteza, hesitação ou insegurança, que é a nossa dúvida da língua portuguesa. Lugar, que indica local onde acontece a ação. Tempo, que indica o momento no qual acontece algo. Negação, que vai negar a ação. Modo, indicam a maneira com qual a ação acontece. E a ordem, que vai indicar em que ordem a ação está acontecendo. Também vimos nessa aula sobre o uso do gerúndio. Vimos que é muito comum acontecer o gerundismo em língua portuguesa e também acontece em língua espanhola. Mas a gente tem que ficar muito atento para que essas ocorrências não possam vir a acontecer. Porque o gerúndio, gente, ele só serve para indicar e expressar uma ação. Não é que ele só serve, ele é usado somente ou deve ser usado somente para indicar ou expressar uma ação que está em desenvolvimento ou ações simultâneas que estão acontecendo ao mesmo tempo. É um verbo que está em desarrollo, em desenvolvimento, certo? Suas terminações são ando e endo ou yendo. E também nós vimos que tem as irregularidades do gerúndio, então nós vimos ali uma listinha de irregulares. Vimos também o vocabulário de deportes, que são os esportes, atletismo, baloncesto, futebol, buceo e muitos outros esportes que vimos na aula de hoje. Também vimos na parte da literatura outro livro do nosso querido Gabriel Garcia Marques, Del Amor e Outros Demônios, onde vai falando ali da vida da Sierva Maria, que ela vai sofrer bastante, ela vai ser suspeita de que está com demônios depois de ter sido mordida por um cão com raiva, vai parar lá num... como se diz, em não é um seminário, eu esqueci a palavrinha agora, e ela fica reclusa lá, enfim, acontece toda uma ação atrás disso e ela se apaixona pelo padre que estava responsável por cuidar dela e ele também se apaixona por ela, mas ele acaba que sendo
afastado dela sem ela saber o porquê e ela acaba morrendo. E por último, tem o Chile, que foi a nossa visitinha da aula de hoje, essa revisita, né, no Chile, para a gente saber um pouquinho mais sobre ele. Agora, galera, é aquele momentinho todo de vocês. Momentinho onde vocês vão pegar lápis, caderno, caneta e vamos já lá atividade. Volto daqui a 15 minutinhos. E aí, meus amores, estou de volta aqui com vocês. Foi boa essa atividade? Tranquilinha, né? Tudo beleza, tudo tranquilo, muito fácil, né? Só sobre os gerúndios, os adjetivos, estava muito simples a atividade de hoje. Eu espero que todos vocês tenham conseguido fazer e agora nós vamos aí para aquele momento de resolução da atividade, onde a gente vai fazer essa correção, fazer alguns apontamentos, se assim for necessário, ok? Então, simbora lá para a nossa atividade. A primeira questão falava o seguinte, nós vimos em nossa aula que o advérbio de tempo, ele vai indicar localização no tempo e espaço. Sabendo disso, marque a frase em que não há um advérbio de tempo, Então, nós temos, antes havia una calle en este lugar. Antes havia una calle en este lugar. Então, esse antes, ele é uma localização temporal no espaço. Luego passaré por tu casa. Luego também está indicando localização. Iremos al cine después de la cena. Então, depois da janta. Depois da janta também está indicando ali espaço temporal. Mi tía vive lejos de aqui. Nós temos a palavra lejos, mas lejos está indicando localização no tempo? É um tempo, é um momento ou é um local? É um modo. Vou deixar aqui. Estuve ayer com tua irmã. Eu estive ontem com a sua irmã. Então, nós temos aqui com advérbio de lugar, de tempo, antes, luego, depois e ayer. E ficando apenas a letra D, que fala lejos, que é longe, que não vai indicar tempo, e sim lugar. Certo, meus amores? Então, a resposta correta é a letra D, de mi tía vive lejos de aqui, e a palavra, o advérbio que nós temos é lejos e não está indicando tempo. Analise a frase abaixo e marque aqui grupo de advérbios, as palavras em destaque pertencem. Ella fue así. Fue el peor día de mi vida. He aprendido su dirección fácilmente. Então, nós temos, ela sempre foi assim, foi o pior dia da minha vida, aprendi o seu endereço facilmente. Todos os três indicam um advérbio só. Eles são advérbios de tempo, lugar, modo, ordem ou negação. Assim, pior e facilmente estão indicando tempo, lugar, modo, ordem ou negação. Quem falou letra C, modo, está corretíssimo. Então, o modo que ela sempre foi, assim. O modo que, como foi o dia, pior. E como é que eu aprendi, qual foi a maneira que eu aprendi o endereço? Facilmente. Então, um modo é o advérbio que está em destaque em cada uma das frases. 3. Em qual das alternativas temos um advérbio de afirmação? Qual deles está afirmando? El libro está encima de la mesa. Olha o advérbio aqui, em cima.
Marta ignora siempre los problemas. Soy la niña más bella. Claro que Sandra ganará un regalo. Me gustan mucho los helados. E esse beijo é com 2 L's. Então, galera, desses advérbios, qual é o que é de afirmação? Encima, siempre, más, claro, mucho. Esse estava fácil, hein, gente? Muito, muito, muito fácil. Letra D. Claro que Sandra ganhará um presente. Então, eu estou afirmando que é evidente, que é com certeza que a Sandra ganhará um regalo, um presente. Na questão número 4. Considere as seguintes orações em espanhol. Este chico habla demasiado. Siempre vamos a nadar los martes. ¿Acaso están de vacaciones? Repite mais despacio, por favor. A opção que indica corretamente os tipos de advérbios destacados são. Então, vamos lá. Este chico habla demasiado. Demasiado é um advérbio de quê? Afirmação, quantidade, negação, lugar, causa, modo, dúvida. Que tipo de advérbio é demasiado? Esse menino fala muito, fala demais. É um advérbio de quantidade. Quantidade. Um advérbio de quantidade. Aí, a gente já tendo a primeira resposta, nós já teríamos a alternativa correta. Mas vamos continuar analisando aí as frases. Siempre vamos a nadar los martes. Sempre. Sempre. Esse sempre é o quê? É um tempo. Acaso estão de vacaciones? Por acaso, vocês estão de férias? Olha, esse acaso, gente, acaso é dúvida ou duda em espanhol. Acaso, por acaso, não é uma certeza, está em dúvida, tanto que está fazendo uma pergunta. E por último, repite mais despacio, por favor. Repita mais devagar, por favor. Se eu estivesse dizendo que o mais, que era o meu advérbio, seria outro tipo de advérbio, mas eu estou querendo saber do despacio. Devagar. Devagar é um advérbio de modo. Que maneira que a pessoa deve falar? Devagar, despacio. Portanto, a resposta correta, letra B, cantidade, tempo, duda e modo. E agora, gente, vamos para aquele momento super top da aula do Se Liga no Enem. Eu trouxe para vocês uma questão inédita que está no nosso livro do Agora Vai Enem de Língua Espanhola. Nele temos um textinho primeiro, então vamos lá para o texto. El ejercicio podría ser ineficaz para reducir las caídas entre los mayores. O exercício poderia ser ineficaz para reduzir as quedas entre os mais velhos. Será que o exercício poderia ser ineficaz? Vamos lá dar uma lida nesse texto. Vou ler ele devagar para vocês. Realizar um programa de exercícios regular poderia ajudar a los mayores a mover-se melhor, pero não aumentaria necessariamente sua estabilidade ou les ayudaría a perder el miedo a caerse. Segundo um estudo da French Alexandria University, esse nome aí, na Alemanha, um nome muito grande, publicado em Journal of the American Geriatric Society, o jornal americano da Sociedade Geriátrica, alguma coisa assim. Según la líder del estudio, Ellen Freiberg, no se puede dar por supuesto que si se mejora la actividad física, eso se traslade a la dimensión psicológica. El equipo de Freiberg
se propuso comparar diferentes tipos de ejercicio y qué impacto, si tiene alguno, tiene sobre el rendimiento físico, las caídas y el miedo a caer entre los mayores. Para ello, reclutaron a 280 personas mayores de 70 años que todavía vivían independientes en Erlangen, Alemania. Al final, no hubo diferencias entre los 4 grupos en las puntuaciones que controlaron las caídas o el miedo a caer. Solo una leve mejora del tiempo que tardaban en caminar 6 metros. El grupo que no hizo ejercicio tardaba 51 segundos en recorrer esta distancia 2 años después del inicio del estudio. Los que hicieron ejercicio tardaban 48 segundos y los que recibieron formação solo 56. Então você pode ver, né, gente? Esse estudo ele vem falando que por mais que faça exercício, não vai mudar a forma com que as pessoas de mais idade tenham medo de cair, não vai diminuir as quedas dele. Essas pessoas que são mais independentes, que fazem tudo sozinha, que vivem sozinhos, enfim, não vai mudar nada na vida deles, fazendo ou não exercício. Pode melhorar um pouquinho, eles podem sentir um pouco menos de medo de cair, mas não vai evitar que eles caiam por causa de por todos os motivos fisiológicos deles. Segundo o estudo alemão, segundo o texto, o estudo alemão objetivou apresentar que os idosos em geral caem com muita frequência. Nada se pode fazer para evitar a questão dos idosos? Os idosos alemães caem com uma frequência assustadora? A melhoria física não implica em menos quedas? Ou não adianta fazer exercício físico, pois a queda na velhice é inevitável. Você poderia até ficar na dúvida entre a D e a E, né? Não adianta fazer exercício. Mas, na verdade, o que o texto está querendo falar? Que a melhoria física, ela não vai mudar em nada a questão das quedas. Eles não vão cair menos ou mais por conta de fazerem exercícios físicos. Os exercícios físicos vão melhorar em outras questões na vida deles, não necessariamente nessa questão de eles não terem ossos mais fortes ou menos fortes e evitando as quedas. Certo? E a mensagem de hoje que eu trouxe para vocês é do Sócrates, galera. Ele diz o seguinte: el secreto para la plenitud é muito simples, compartir. El secreto para la plenitud é muito simples, compartir. O segredo para que você tenha plenitude, para que você tenha êxito em qualquer campo da sua vida é compartilhar, é não guardar tudo para você, é compartilhar sentimentos, sensações, descobertas, enfim, tudo que você puder compartilhar. Chegamos ao final de mais um Na Classe, nos vemos na próxima aula. Um beijo para vocês e hasta pronto!